vamos à perguntinha da enquete de hoje. Sua carteirinha de vacinação está atualizada? Responda sim ou não. Ali, ó, hashtag sim ou hashtag não, pelo nosso WhatsApp, é o 12997167989. Então, chegou dezembro, é bom aproveitar. Olha, caiu meu ponto de novo. Chegou dezembro e com ele vem o mês vermelho para o enfrentamento ao HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Um bom dado é que nos últimos 10 anos a taxa de mortalidade por AIDS caiu aqui no Brasil. Mas ainda assim o número de mortes continua alto, viu, Má? E uma boa notícia é que os tratamentos estão cada vez mais efetivos e com isso melhora a qualidade de vida. Isso é muito bom. Muito bom. E para conversar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio, ele já é conhecido aqui por nós, o Dr. Joper, que é o coordenador do Programa Municipal de IST, HIV, AIDS e Hepatites Virais de São José dos Campos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, mais uma vez obrigado pela oportunidade e sempre, não preciso repetir, é um prazer poder estar aqui com vocês. Para começar, né, a gente falou aí de 10 anos que os índices caíram das mortes, né, e dos tratamentos de HIV, né, que é tão importante. Qual que é esse tratamento de pílulas? Como é que todo mundo pode tomar? Porque está super moderno, né? Assim, se a gente fosse pegar a história desde 40, 50 anos atrás, o tratamento era muito mais difícil, com muito mais remédios, com uma grande quantidade de medicação, com muito efeito adverso, e tinha pacientes que não conseguia fazer, né? E outros detalhes que tornavam o tratamento complicado, como por exemplo, a gente só tratava na hora que um paciente desenvolvesse a doença, a gente não tinha essa precisão de saber que hoje fez o diagnóstico, imediatamente começa o tratamento. E hoje, o tratamento, para você ter uma ideia, o tratamento preferencial, ele é feito com 2 comprimidos por dia apenas. Evoluiu muito, que compõem, né? 3 componentes. Um deles tem 2 medicações juntos e o outro só uma. E com isso, como vocês falaram, a gente tem uma queda progressiva do número de pessoas morrendo por AIDS. Porém, a gente precisa, para cada vez melhorar mais, descobrir as pessoas mais cedo. Sim. Porque se você identifica um paciente com HIV na fase final de vida, aí é tarde demais, às vezes você não consegue resgatar. Então, se hoje a gente tem um incentivo para as pessoas fazerem o exame e identificar que já está infectada, além dela evitar transferir para outras pessoas, ela também vai ter a oportunidade de começar o tratamento mais rápido. Agora, doutor, pegando o gancho que o senhor falou, ainda existe preconceito, né? E esse preconceito, de que forma que ele impacta na pessoa de fazer o teste e até seguir com o tratamento, né? Então, você mesma respondeu, né? Eu sempre dou um exemplo. Você está num ambiente de trabalho e você fala, olha, hoje eu preciso ir no médico, porque eu estou com pressão alta e preciso me tratar. Ah, tá bom, tudo bem. Alguém fala, eu preciso ir no médico porque eu descobri que eu estou com HIV e vou ter que me tratar? Não. Por que não? A resposta está aí. Vai ser discriminada a pessoa, vai ser vista diferente, tem medo, né? Então, assim, tem muita coisa envolvida, infelizmente, porque não tem por que você discriminar uma pessoa porque ela tem um vírus, né? Só que, assim, a carga social, a carga de preconceito, toda a história da AIDS ainda não conseguiu desvencilhar isso das pessoas, né? Além do mais, você está num relacionamento, você começou o relacionamento. Você vai falar para a pessoa, olha, eu tenho um problema, eu tenho pressão alta, eu tenho que tomar tal remédio. Ok. E para falar para ela que você tem HIV, você fala numa boa? É complicado. Infelizmente. Não, mas então, doutor, há uns anos atrás, né, assim, o nicho, né, de pessoas que eram portadoras do HIV e tinham a doença, era muito mais segmentado, né? Era pela questão da transfusão, pela questão do uso de drogas injetáveis. Sim. E também de pessoas que homossexuais, né? Sim. Hoje em dia não tem mais isso, né? Você acha que o vírus se propagou de uma maneira que hoje em dia, como o senhor falou, não tem mais como a gente discriminar, porque é uma doença que, infelizmente, né, se deu em todos os grupos. Quem viveu na década de 80, final da década de 80, lembra muito bem que o primeiro nome dado à AIDS era peste gay, né? Ou seja, além de atribuir
uma doença ligada aos gays, não era necessariamente homossexuais, mas os gays, e com peso assim de discriminação, assim, inclusive no sentido de negar tratamento. Eu lembro quando comecei a minha vida profissional que chegava alguém no pronto-socorro que tinha uma tatuagem, que estava doente, que tinha um jeito que a pessoa dizia que devia ser gay, já era tipo assim, dificultava a transferência para outro hospital, porque falava, pode ser AIDS, até a gente descobrir, ele vai ficar numa enfermaria com outras pessoas, entendeu? Então, houve isso, depois o HIV foi se disseminando para todos os segmentos, né? Tivemos aí um processo de feminização, que foi a disseminação para o público feminino. Chegamos a ter uma equivalência, número igual de homens e mulheres, depois isso se inverteu. E Primeiro hoje, eram com homens, né? Eram mais homens. Isso. Depois ela foi disseminando para as pessoas, o público feminino, e também um processo de pauperização, ou seja, as pessoas pobres também começaram. Então, chegou um momento que não tinha um município no Brasil que não tivesse um caso de HIV. Olha. Então, hoje, qualquer pessoa pode ter. Sim. Qualquer pessoa. Não é porque é gay, não é porque é da população LGBT, isso aí é um preconceito gigante. Tem muitas pessoas que fazem parte da população LGBT que é extremamente cuidadosa. Sim, não tem aquela lógico. coisa de falar que essa pessoa tem traços de descuido, né? Pratica sexo sem proteção. Isso não é uma verdade, né? Nossa, muito... É complicado, é delicado esse assunto, né? Agora, doutor, eu queria que o senhor explicasse como detecta a AIDS. Tem algum sintoma? Como eu faço para descobrir Então, a primeiro eu doença? vou explicar, tem duas diferenças. Tem uma diferença, aliás. Ser portador do HIV significa ser portador do HIV. Eu sou uma pessoa que vive com HIV. Não significa ter AIDS. Não significa ter AIDS. Sim. Do ponto de vista epidemiológico, quanto que você vai considerar alguém que tem HIV e AIDS? É uma pessoa que tem ou alguma doença oportunista, Certo. por exemplo, tuberculose, infecção no cérebro, toxoplasmose, enfim. Ou então, se ela tiver uma contagem de CD4, que é um exame que a gente faz para avaliar a imunidade, se tiver abaixo de 350. Então, todo indivíduo que tem HIV, mesmo que ele não tenha sintoma nenhum, e tiver uma contagem de célula CD4, que é feita em qualquer laboratório, e no nosso caso, na prefeitura, a gente faz também pelo laboratório da prefeitura. Detectou o CD4, está abaixo de 350, a gente denomina que é uma pessoa com AIDS. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, que é de interesse da população. Sim. Tirando a questão do CD4, alguns sintomas que podem trazer suspeita. Sapinho na boca. Um adulto, isso que a criança geralmente tem, o recém-nascido, Sim. mas um adulto sem explicação apareceu com sapinho. Não quer dizer que seja só HIV, tá? Mas isso é uma dica. Ou então uma perda inexplicável de peso. Ou uma diarreia que não melhora. Com mais de 30 dias, a pessoa, aquela diarreia não melhora, está perdendo peso, ou então uma febre no final do dia. É um conjunto de coisas que pode fazer você suspeitar. Olha, né? que interessante. E aí, entrando nesse campo que vocês estão falando, hoje existe uma frustração enorme na classe médica, no nosso programa, enquanto programa, de detectar alguém com HIV no hospital com doença avançada. Aí a pergunta que a gente faz para a gente, onde erramos? Por que essa pessoa não foi descoberta antes? Não é? Então, assim, todo esse trabalho que a Secretaria faz e que o próprio Ministério motiva que se faça é para criar a consciência de que não é importante só você saber se tem diabetes, se você tem pressão alta. Mas descobrir, saber se tem o Mas vírus. é interessante, é como se fosse dependendo, né, da ocasião e do diagnóstico que a pessoa chega no hospital, é um teste de triagem quase, né, doutor? Que Sim, a gente precisa fazer, exatamente. precisa estar ali. A gente vai interromper um pouquinho a nossa conversa aqui, Tudo né, bem. Má? Porque a gente vai falar de assuntos novos. A Então vai, gente Má. volta a falar com o Dr. Joper, que é coordenador do Programa Municipal de IST, HIV, AIDS e hepatites virais de São José dos Campos, sobre o Dezembro Vermelho, que é um mês destinado à prevenção dessas doenças. E tem perguntinha gravada direto do Açaí Colinas para o doutor responder. Vamos lá ver? Estou aqui no Açaí Colinas conversando com a Letícia sobre o assunto de hoje, pensando também na questão do preconceito. Letícia, na sua opinião,
Uma pessoa hoje portadora de HIV, ela pode abertamente falar isso para a sociedade? Você acredita que ela irá sofrer preconceito por isso? Olha, o HIV, por mais que hoje está sendo muito comentado, né, assim, muito mais do que se a gente parar para pensar uns 5, 10 anos atrás, hoje a realidade é totalmente diferente. Mas eu acho que ainda assim, quando a gente fala de preconceito, é muito individual de cada pessoa. Pode ser que na minha família não aconteça, mas pode ser que na sua aconteça. E eu acho que trazer a informação, igual vocês estão trazendo para a TV, colocar espaços de fala, trazer para as pessoas conversarem, pensarem sobre, é muito importante. A gente tem que falar sobre isso, mas principalmente trazer informações com base na ciência, a gente poder conversar, né, filha? Mas sempre colocando que uma pessoa portadora de HIV, ela tem sim os mesmos espaços, os mesmos direitos, assim como eu e você está no mercado fazendo compra do dia a dia. É uma pessoa comum como qualquer outra. É muito importante, com certeza. É muito importante, por isso que a gente está com esse tema tão importante, né, Clarinha? Para a gente junto refletir. Vamos para o estúdio pensar sobre isso. O preconceito, ele pode ser vencido através da informação? Sem dúvida, né? Para qualquer coisa. Para qualquer coisa, não é só para esse tema que a gente está falando. Então, a gente vive uma história, né? Coisas que passam de pai para filho e tal. E a desinformação leva ao preconceito. Né? A falta de informação leva. Então, a pessoa não tem informação, ela cria a informação que ela queira, ou que ela recebeu de alguém. Né? Se a gente consegue disseminar, por exemplo, essa questão que você falou da mortalidade. Se alguém que está me ouvindo agora souber que se descobrir que está com HIV não é um atestado de óbito, isso já é uma grande coisa, a gente já ganhou o dia. Né? E muitas pessoas chegam, às vezes no consultório ou no próprio serviço público, com essa visão. Bom, eu sei que AIDS mata, e ela nem tem AIDS, ela tem HIV, não está classificada do ponto de vista médico como uma pessoa com AIDS, mas ela já definiu que é AIDS, que os projetos dela terminaram, entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, a informação, ela é uma arma forte, né? Crucial para combater o preconceito. Eu acho até que eu acho que tem que enfrentar esse preconceito consigo mesmo, né? Sim. Eu acho que a pessoa Quem tem, exato. Primeiro consigo e saber que é possível viver. Né? Porque eu acho que a pessoa se afasta também, né? Quando ela tem o diagnóstico, doutor. Nem sempre. Acho que até ela entender que ela é possível estar no meio social e tá tudo bem, né? Porque hoje evoluiu muito, o senhor mesmo falou da medicina dos comprimidos, né? Sim. Olha, se fosse para eu escolher alguma doença mais grave, por exemplo, vou pegar que veio à mente, um câncer com pouco chance de tratamento e HIV, eu preferia, sem dúvida nenhuma, estar com HIV, tá? Porque é muito mais tranquilo de ser tratado. Quando eu tenho um paciente, às vezes, que ele tem um monte de outros problemas, o tratamento do HIV fica assim, lá na lanterninha, ninguém nem lembra disso, né? E quando a gente fala de preconceito, autopreconceito, tem muita relação também com a história de vida da pessoa. Por exemplo, vou pegar um homem que é homossexual, e ele não consegue dividir isso com a família, ou ele é muito rejeitado na família. Se ele contrair o HIV, aquilo é como uma sentença para ele, como se fosse um castigo. E ele vai levar isso até para o tratamento, não consegue tratar, vive esquecendo da medicação, passa mal. Então, tem várias nuances da questão do preconceito, e essa dificuldade que ela tem de se abrir, de falar para os outros, é porque ela também se discrimina. Né? Exatamente, porque é o começo, né, de tudo, né, então é bem o que você falou, né, a questão do uso também das drogas injetáveis e tudo mais, né. Infelizmente a gente não tem ainda vacina, né, doutor, para isso, mas a nossa enquete é sobre vacinação. Você está com essa carteirinha de vacinação atualizada? Até porque a gente vai falar sobre outras doenças e infecções sexualmente transmissíveis que é possível tomar vacina e se precaver, não é, doutor? Sim ou não? Coloca o hashtag lá. Hashtag e o nosso WhatsApp é 12997167989. Agora, doutora, a gente vai falar um pouquinho sobre a sífilis. Quais são as complicações? O que é? Explica um pouquinho pra gente, que é uma doença que também é muito bem falada, né? É difícil falar muito rápido sobre a sífilis, porque ela tem uma história milenar. Um resumo, assim. Milenar. Mas vocês viram uma criança ali, participando da entrevista, né, da enquete. Uma das coisas mais importantes hoje que a gente preza é o risco de uma mãe transmitir
o treponema, que é a bactéria que causa a sífilis, e a criança nascer com sérios problemas neurológicos, pode nascer com problemas visuais, pode nascer sem ouvir. Então, Uau. esse para mim, se eu fosse escolher um grande problema da sífilis, eu pegaria a sífilis congênita. Porque é um inocente que foi gravemente acometido, porque a mãe não fez o exame quando deveria, começou o pré-natal muito tarde, não ofereceram testes para ela fazer o diagnóstico rápido e fazer o tratamento, uma vez que a sífilis é muito fácil de tratar. Pode ser doloroso tomar bezetacil, mas é um tratamento altamente eficaz. Como é o tratamento, doutor? Aproveitando o gancho, Então, né? Nossa, né? se eu for pegar resumidamente, no caso da gestante, toda gestante com HIV, com sífilis, que realmente ela não tenha feito o tratamento, a gente trata com 6 ampolas de bezetacil. Toma 2 hoje, 2 daqui uma semana e mais 2 depois de uma semana. Então são 6 ampolas no total. Isso indiferente do período que ela está da gestação? Indiferente. Tá? Tem situações particulares que não vale a pena eu falar, mas no caso de uma pessoa que não que não é gestante, a gente chama de sífilis adquirida. Tá? A sífilis adquirida você vai tratar com 2 bezetacil, se for uma doença recente, com menos de 1 ano, e 6 se for com mais de 1 ano. Se a pessoa não sabia quando que pegou, ou tinha certeza que faz mais de 1 ano e tal. Então, qual é o grande chabu da sífilis? É que a principal forma clínica que a gente tem é a sífilis latente. O que significa isso? É uma doença que não tem sinal, nem sintoma. Ou seja, eu posso estar com sífilis sem saber. Tá? Você não precisa estar com ferida no pênis, na vagina, manchas pelo corpo, para saber que tem sífilis. Descobre só através do exame? Só através do exame. Então, essa campanha que a gente faz, que é uma campanha perene o ano inteiro, mas intensifica no Dezembro Vermelho, é justamente para intensificar a testagem, né? Começa a ação que a gente fez no shopping ontem, né? Sábado e domingo, a gente conseguiu um êxito nisso, né? E isso tem que ser uma coisa que está incorporada no cotidiano. Sim. Que nem pagar IPVA. Sim. Todo mundo sabe que no começo do ano tem que pagar IPVA. Devia ter alguma coisa que obrigasse a pessoa a comprovar testagens para isso, para a gente tentar criar isso como uma prática e nunca mais deixar de fazer. Exato. Exatamente, assim como a gente estava falando da vacinação, né? A gente fica tão preocupado, nós que somos mães, a gente fica tão preocupado com vacinas né, de doenças que estão pelo ar, né, por agora e tal, mas também tem vacinações que são importantes para não adquirir doenças sexualmente transmissíveis. E agora a gente volta com o resultado da nossa enquete. Põe na tela, diretor, para a gente ver. Sua carteirinha de vacinação está atualizada? Vamos ver quem tem atualizada e quem não tem. Nossa! Parabéns! Surpreendeu positivamente, né, Tá? Não é? Muito Nossa. bom, 66,7%. Gente, eu Diz que posso sim. falar? Eu nem sei onde está minha carteirinha de vacinação. Marcela. Vocês acreditam? Eu só cuido da do meu filho. Depois que a Depois gente que vira vira mãe, mãe, é verdade. a gente só fica preocupada com a do filho. Olha pra você ver, doutor, pode me xingar. Não, Mas foi legal, né? Uma enquete boa, assim, muito, né, doutor? Ótimo, é isso aí. Sim. Exemplo. Importante isso. sem dúvida. As campanhas aqui em São José são eficazes, né? Eu sou recém-chegada aqui na cidade. Eu acho que eu atualizei a minha carteirinha de vacinação aqui pela Sim. cidade. A questão da vacina, a gente passou por um período aí muito crítico com conta da Covid, com a questão de polarização, de pessoas contra, a favor, e aí todas entraram no mesmo balaio, né? Então, qualquer vacina passou a ser perigosa para quem não acredita em vacina ou passou a acreditar que não. É né? verdade. E no caso das ISTs, a hepatite B, ela faz parte do calendário oficial, né? Mas às vezes a pessoa nasceu, já tem, por exemplo, mais de 40 anos, ela na época não era obrigatória, então ela não tomou vacina, mas ela pode tomar, né? Até que idade que pode tomar? Não tem limite de Não idade, tem. né? Aham. A hepatite A, ela é um pouco particular para algumas populações, né? Principalmente homens que se relacionam com homens, que a gente tem alguns surtos aí de hepatite A nessa população. E o HPV, né? Que assim, é fundamental que o adolescente seja vacinado, porque se contrair o vírus, vai transmitir para uma mulher, a mulher vai ter um risco alto de câncer de colo de útero, e se for um homem, por exemplo, que tem prática sexual entre homens, câncer de reto, né? Então o HPV é fundamental que seja valorizado e seja tomado.
Tá Ô, certo, doutor, eu acho. mas é só rapidamente sobre essa vacinação do HPV, é a partir de quantos anos? Eu perguntei se tinha limite, mas a partir dos 11, Não, 12? é uma parcela pequena, né, em termos de faixa etária, né? Eu não estou com o número aqui, mas é antes dos 18 anos, tá? Da idade. Mas existe uma série de situações que a gente pode vacinar. Por exemplo, não sei se a gente vai poder falar sobre PrEP aqui, muito recentemente o Ministério autorizou que a gente vacinasse com HPV até 45 anos as pessoas que faziam uso da PrEP. Né? PrEP, que é uma profilaxia, é como se fosse, entre aspas, uma vacina que ainda não existe contra o HIV. Olha só. Que legal. Mas Que olha ótimo. só, antes da gente voltar, a gente vai continuar nesse assunto, mas tem mais gente querendo fazer pergunta aqui para o Dr. Joper. Vamos ver. Aqui no Açaí Colinas, conversando com o José Carlos sobre HIV e AIDS, porque muitas vezes as pessoas acreditam que é a mesma coisa. Você acha que é a mesma coisa? Quem tem HIV e tem AIDS? É a mesma coisa. O AIDS é uma denominação e HIV é o provocador da AIDS, né? Então, acho que as pessoas têm que ficar atentas para quem tem uma vida sexual ativa e ficar atento aos sintomas e procurar o médico imediatamente, porque a AIDS hoje tem uma profilaxia, tem um tratamento. Perfeito. Vamos entender isso no estúdio, então? Ter HIV é a mesma coisa que ter AIDS? Então, posso responder já? Claro. Como eu falei no começo, né? Sim. Então, uma pessoa que contrai o vírus, que vai fazer o exame e deu lá um anti-HIV positivo, ou fez um teste nas nossas campanhas, teste rápido que consegue detectar, se ela não tiver nenhum sintoma e se ela tiver uma imunidade CD4 lá que eu falei, acima de 350, ela é considerada uma pessoa que vive com HIV, não é uma pessoa com AIDS. Tá? A AIDS, em uma sigla em inglês, é síndrome da imunodeficiência adquirida. Portanto, para ela ser classificada como AIDS, ela tem que ter ou algum sintoma que seja definidor da AIDS, ou ter uma contagem de CD4 abaixo de 350. É importante isso, a gente já tinha bem falado, né? Agora vamos ver, temos perguntinhas e as participações? Temos, diretor? Perguntinhas? Chegamos? Pode colocar na tela? Dá tempo? Boa tarde, eu queria saber se a AIDS tem cura e se ela pode voltar com o passar do tempo. Então, não tem cura ainda, né? A gente está esperando muito por isso, mas eu entendo que se você tem um diagnóstico precoce e você tem um tratamento contínuo, para mim é como se fosse a cura, porque você não vai morrer disso. Então, você consegue conviver, mantém sua carga viral indetectável, pode ter relação com uma pessoa sem proteção que você não vai transmitir para a pessoa, né? Então, nesse sentido, eu acho que é como se fosse a cura, mas ela ainda não tem uma cura definitiva, portanto, não dá para dizer que ela volta com o tempo, né? Ela volta se você está tratando e os sintomas podem voltar, com certeza. Eles voltam mais fortes, não? Ou eles voltam? Não, depende. Se você, vamos supor, você está tratando, você tinha uma imunidade muito baixa, começou o tratamento, a carga viral ficou indetectável, o CD4 subiu, você está imunologicamente bem. Passou lá 8 anos, deu na telha, você parou de tomar o remédio. Aí depois de um tempo, o vírus começa a se replicar de novo, ele começa a comprometer essas células de defesa, e se você não fizer nada, você volta a apresentar as doenças. É uma engrenagem da volta do vírus dentro do seu próprio corpo. Agora, Sim. doutora Thaís tem uma pergunta engasgada. ótima. Consegue fazer, amiga? Consigo, vamos lá. Eu só precisava tossir, desculpa. Acontece. Tem mais uma perguntinha aí? Vamos ver. Não, na verdade, eu acho que seria legal fazer a pergunta sobre a relação, sim. né? Que a gente estava até falando A gente aqui no estava falando da intervalo. Maiara, né? A gente estava falando da Maiara que infelizmente está sofrendo aí com alcoolismo. Dependendo do grau de alcoolismo, doutor, o corpo da pessoa, a pessoa vira terra de ninguém, né? Isso é complicado também para essa proliferação dessas doenças transmissíveis sexualmente, né? Não precisa ser terra de ninguém, tá? Não precisa chegar num ponto que você está ali Tá e não sabe o que caindo está lá. acontecendo. Só que o álcool libera muita coisa. Então você perde sua autocrítica. Acaba tendo relação sem proteção, acaba tendo relação às vezes com quem você não está afim.
mas só por conta daquele momento e tal. Então, a gente tem uma relação muito direta entre o uso excessivo do álcool, né, e a exposição às ISTs. Não é só HIV, não. Sífilis, gonorreia, a gente não tem como falar de todas aqui. Clamídia, que cada uma delas tem o seu problema, a sua consequência, né? Então, é importante falar que, às vezes, uma infecção afeta um conjunto de pessoas. Com certeza. Né? Às vezes, acaba com o casamento, porque às vezes você traz para a parceria com quem você mora, você vai ter que explicar por que você contraiu. Sífilis, por exemplo, é muito comum. Pegando o exemplo do que é mais comum, não quer dizer que é só com o homem. O homem contrai, às vezes, uma infecção fora do casamento, chega a mulher, vai fazer exame, descobre, aí ele vai ter que explicar como é que ele conseguiu aquilo. Complicado, né, doutor? Exatamente. Que situação, Então, para hein? evitar tudo isso, que o programa de IST, não é só o programa, mas a Secretaria de Saúde como um todo, né? Porque a gente não trabalha sozinho, se está sempre preocupada no sentido de oferecer para a população não só informação, mas ferramentas, né? A PrEP, como eu estou tentando dizer, pessoas que têm relações desprotegidas, não conseguem se proteger, mas têm um risco grande de pegar o HIV, ela pode começar a tomar esse remédio de forma contínua ou não, dependendo da situação, e com quase 90% de eficiência de proteção contra o HIV. Tá? Esse é um exemplo. Tá? Então, nessa campanha que a gente está fazendo, além de oferecer testagem para as pessoas, a gente oferece material para que as pessoas vão entrando em contato, e mesmo que não interesse para ela, pode interessar para alguém que ela conheça. Ótimo. E oferecer. Doutor, explica um pouquinho sobre esse programa que acontece aqui em São José dos Campos. Ele tem campanhas efetivas, né, datadas e tudo mais, mas, por exemplo, se eu preciso de algum tipo de informação, ou se eu quero começar a me cuidar porque eu vou começar a ter uma vida sexualmente ativa e tudo mais, é só chegar numa UBS, por exemplo, Sim. e pedir ajuda, pedir orientação? Então, isso é uma questão que envolve saúde, né? O programa tem esse nome porque existem vários programas. Programa da dengue, programa de outras doenças também. No caso, IST, HIV, AIDS e hepatites virais, ela está tudo no mesmo pacote, né? E nesse exemplo que você está dando, você tem uma filha que vai começar a vida sexual, você se preocupa em oferecer um anticoncepcional para ela, mas também tem que falar sobre algumas coisas. E você não está preparada para falar disso. Então, você pode procurar uma UBS. Olha, ótimo né? isso. E falar, olha, eu queria que você conversasse com a minha filha, porque tem coisa que ela não vai te falar. Sim. A mulher ou o homem, Sim. né? Então, nesse ponto. Então, assim, o programa, ele tem uma série de ações, não é só o que a gente faz no 1º de dezembro, como eu falei, é uma coisa permanente, né? Mas das ferramentas que a gente dispõe, além de distribuição de preservativos, seja o interno ou o externo, oferecer nas UBSs a oportunidade de você fazer o teste rápido, tá? Inclusive, há 2 anos atrás foi mudado até a forma da prefeitura entender que muitas vezes você não quer ir naquela UBS porque todo mundo que está aí te conhece. Então a pessoa pode fazer o teste em outra unidade, né? Muito legal. Demora aí, sei lá, entre começar a entrevista, fazer o exame e o resultado, algo que demora aí em torno de 1 hora mais ou menos. Rapidinho. Né? Esse teste não é cobrado, ele é gratuito. E se você descobrir, porventura, que você está com sífilis, você vai tratar. Né? Você vai interromper a cadeia de transmissão ali. Sim, lógico. Né? É importante isso, né? Olha, tem mais pergunta aí do telespectador para o Dr. Joper. Vamos ver? Existem vacinas de ISTs pelo SUS? Ele acabou de responder. E quando a menina sofre violência sexual, como saber se ela adquiriu alguma doença ou infecção? Aí são pelos testes, né? Pelos exames. Então, hoje a gente estava até discutindo esse assunto, porque a violência sexual envolve um monte de problemas, né? Desde o trauma que a mulher sofre, o atendimento, o suporte psicológico, mas também ela pode, naquele momento, ter sido exposta a sífilis, clamídia, gonorreia, o HIV. Então, existe uma medida chamada PEP, que é a profilaxia pós-exposição, não é a PrEP que você faz antes, mas depois, onde você vai oferecer tratamento. Aí não é o caso de vacina, você tem que dar bezetacil para sífilis, um remédio para gonorreia, para clamídia, tudo
para você interromper, se por acaso aquela pessoa, o agressor, tiver infectado, você combater essa infecção ali. E é o próprio HIV que você vai dar o remédio durante 28 dias. Onde que isso acontece? A gente tem as unidades de pronto atendimento, só que hoje ainda a referência nossa é o atendimento no Hospital Municipal. Sim. E a gente tem, muito em breve, se Deus quiser, a gente vai conseguir trazer isso para todas as UPAs. É tão importante, né, doutor? Não só falar de dezembro, né, mas o ano inteiro a gente poderia falar sobre esse tratamento e essa prevenção e essa campanha, esse programa tão importante. Exatamente. Né? Vamos ver então quem foi o sortudo ou a sortuda. Vamos lá ver, vamos sortear. Sorteios do circo. São 2 pares, gente. Sorteio do circo. Vamos ver. Arlete Ferrari foi a ganhadora. A nossa produção vai entrar em contato com você. Parabéns. E tem mais um, né? É um só. Então era só uma ganhadora para ganhar 4, porque aí vai com o filho, com o amigo, levar com a família, todo mundo. Com o marido. Já foi, doutor? Onde? No circo. Passei várias vezes ali, fiquei com vontade, mas doutor, tem que ir, que é o último final de semana. Doutor, muito obrigada pela sua participação e presença. Muito obrigado. Tamanha importância, né, dessas informações. Sempre que puder, eu sempre vou estar disposto a vir falar, né? Essa semana eu queria que as pessoas participassem. No Vale Sul, a semana que vem a gente vai estar lá de novo fazendo a testagem. Centro da Juventude vai ter no Conexão Juventude, oferecendo o teste para a população aí que queira se... E nas UBSs também, né? Estamos a todo vapor para que quem quiser fazer diagnóstico aproveitar. Inclusive essas ações, eu só queria lembrar aqui que inclusive essas ações aqui, do Dezembro Vermelho tá no nosso portal bandvale.com, é só acessar que tem toda a programação da Secretaria de Saúde aqui de São José e de outras cidades da nossa região também. E amanhã tem um assunto novo para você aqui no Falando Nisso, vamos ver? Pessoal, aqui é o Ricardo Cury, fundador da ABRA, da Academia Brasileira de Autoconhecimento, e amanhã eu vou estar no programa Falando Nisso para falar sobre a importância de nós aprendermos a pausar no mundo que hoje é tão frenético, tão acelerado. Vou falar um pouquinho sobre isso amanhã no programa. Até já. É um assunto ótimo, bacana, não? Né? Tá acelerado, doutor? Sempre. Mas olha que eu tô... Tem que assistir o programa de amanhã. Eu já vou dando uma dica, o modo avião. Estou usando direto o modo avião. Importante. Em algumas horas Pessoal, em casa. ótima semana para vocês. Acabou o tempo, doutor. Ficaríamos aqui até amanhã. Obrigada, viu? Muito obrigado, viu? Até amanhã, Má. Obrigada. Até amanhã. Amanhã estamos aqui, hein?